Forneria Original, pizzas super recheadas com ingredientes selecionados e entrega grátis. Peça hoje a sua Forneria Original com o cupom RESENHA10. Você ainda garante 10% de desconto no app, site e telefone. Forneria Original. O que eu costumo dizer é o seguinte, que assim, cientificamente, o que nós podemos dizer? Que o último estudo que nós tivemos, que foi agora em maio de 23, ele fez uma análise entre lesões por tempo de jogo na grama sintética e na grama natural. Em termos de atletas profissionais, a gente não tem o maior número de lesões entre esses jogadores. A gente vê mais lesões nos estudos que falam de atletas amadores. A grande questão é que o impacto, né, o torque que a gente fala da grama sintética, ele realmente é maior e isso gera um desconforto, principalmente quem já tem uma doença prévia ali, uma tendinite, né, nesse joelho ali. Um desconforto contínuo, né, que normalmente atletas de alto rendimento têm. Exato. E a gente pode falar que isso é muito tanto verdade assim, se a gente falasse que teria mais lesões, o time do Palmeiras, Atlético Paranaense e Botafogo tiveram aí na ponta com atletas com o departamento médico vazio. Não sofreram, né? Não sofreram. Então, ou seja, o que a gente sabe é que os atletas estão mais habituados, né? Então, estando mais habituados, a bola corre mais rápido, eles já têm mais aquele volume do jogo, né, habituado com aquela grama sintética, então eles acabam levando uma vantagem. E que o ideal seria uma padronização. A gente não tem uma padronização e a gente tem do outro lado os clubes que precisam de faturar, né? E as suas arenas viram arenas multiuso. E com a arena multiuso, você tem uma grama natural, é difícil de você manter como uma arena no multiuso. Então, você tem que ceder o espaço para esses eventos e aí você tem que jogar fora em outro território. Então, assim, por mais que a gente fale, é na contramão. Não é na contramão. É o que a gente tem hoje no mercado, questões financeiras que envolvem o fato de ter uma grama sintética que vai gerar um custo-benefício melhor para a instituição, ela vai poder usar, e em termos de ciência a gente não consegue falar que tem mais lesões. Agora, são estudos difíceis de serem realizados, porque você teria que pegar o atleta antes do jogo, fazer uma boa análise desse atleta, ver se ele já está com uma propensão, se ele dormiu bem, se ele comeu, se ele... Aquele famoso examezinho de sangue, como é que chama aquele exame? Secar. A termografia. Você teria que ver toda a condição do atleta antes do jogo para ver se a lesão teve realmente impacto em relação ao campo. O que não é verdade, sabe? Assim, a gente não vai conseguir ter esse cenário para um estudo sem viés nenhum. Então, assim, é claro que você está aqui e não está lá em Porto Alegre para definir essa questão. Mas a decisão do Soares jogar contra o Vasco, contra o Botafogo, contra o Botafogo, só foi oficializada porque o jogo passou do tapetinho, né, no Newton Santos, para São Januário. Por que essa medida foi tomada? Então, deve ser por relações prévias dele de joelho mesmo, sabe? Então, assim, de repente é um cara que já tem, né, primeiro, né, questão de experiência, não treina no campo sintético, ele já tem uma tendinite. Grave, eu te falo que isso, assim, qualquer jogador, sabe? Assim, se você treina num campo natural duro também, você pode ter uma tendinite. Né? Eu lembro de uma brincadeira do Jailson lá com um cavalo que entrou lá no CT, que ele brincou se o cavalo tinha tendinite igual eles estavam tendo. Então, assim, depende do campo, sabe? Então, se o jogador também treina no campo duro, ele vai ter tendinite. É uma coisa muito corriqueira pra gente que trabalha com futebol. Mas aí tem pessoas que colocam na cláusula porque tem um nome, já tem um know-how, já tem as suas questões que ele acha que geram um impacto para ele. Então, ele teve esse, vamos falar assim, esse aval aí contratual, né? Agora, te falar de ciência, não temos como provar que exista essa diferença. A gente tem a percepção do jogador. Então, o que muita gente estava falando, Eltinho, ainda sobre gramado sintético, é que eles estavam reclamando muito da temperatura, né? Porque num gramado natural, a terra ali, ela absorve a temperatura. A temperatura, mas a questão do gramado... a questão do gramado sintético, o germinado, ele não tem tanto esse problema. Acontece muito no Campeonato Gaúcho, em São José. O estádio do São José, ele é o gramado sintético dessas quadras que a gente vê aqui. Das que a gente joga pelado. Que a gente joga pelado. É esse o gramado. Esse tem absorção, o calor se torna
impregnado nesse piso. Por exemplo, do Palestra Itália, do Parque Antártica. Do Allianz. Do Allianz. Eu sou antigo. E tinha um Parque Antártica. E tinha um Parque Antártica. Lá não tem não sofre com essa questão. Então, assim, é muito do tipo do gramado sintético para outros. A doutora Flávia, você tinha falado a respeito do Jailson, tinha reclamado do cavalo. Eles chegaram a reclamar do gramado ali do CT do América, que é muito bom. É um gramado muito bom. Não do Independência, não, do treino, né? Do treino, não, do gramado do CT, o campo 1, que fica ali abaixo da sala de coletiva. Exato. Não, e aí gerou uma brincadeira no grupo lá, ele mandou essa mensagem lá, e assim, realmente era um período que eles estavam sofrendo muito com as tendinites, né? Então foi uma brincadeira que ele fez, ele era muito, muito brincalhão, muito divertido, assim. E aí prova, né, que isso acontece nos dois tipos de gramado. Agora, em relação à temperatura, uma coisa importante que a gente fala é o seguinte, que é o cuidado, né? Então, assim, realmente a temperatura, ela leva na maioria dos campos sintéticos. Os clubes têm optado, né? Os clubes não, a própria seleção tem optado em fazer alguns eventos em grama sintética, como Santana do Parnaíba, que foi o brasileiro, agora o brasileiro sub-17 feminino, que foi aqui no Betânia e foi no Morro das Pedras, que são gramas sintéticas. E qual que é o objetivo que eles estão fazendo com isso? Para poder ter vários jogos no mesmo dia e ter condição. E a temperatura estava muito alta. E tem coisas que são feitas que você fala assim, que ajuda a amenizar essa questão da temperatura. Colocar um absorvente, por exemplo, debaixo da chuteira, né? Então isso aí é uma das coisas que a gente orienta. A questão da hidratação de todo mundo. Então a gente tem vários mecanismos de driblar todos os cenários, né? Agora, o buraco no campo a gente não vai conseguir driblar. Então tem esse detalhe, né? Então, assim, eu não sou nem a favor, nem contra nenhum dos dois. Eu gosto de jogar em qualquer um. Mas o que eu acho é que a gente tem que entender na padronização. Se a gente conseguir ter uma padronização que seja viável para os clubes, que traga rendimento também para os clubes, é o mais importante, né?